Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. É uma satisfação imensa estar falando com os irmãos que nos acompanham por intermédio deste vídeo. E para tanto, nesta tarde, eu gostaria de convidar os irmãos para uma leitura bem conhecida na Palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 91. O Salmo de número 91 é muito conhecido da igreja, ao lado do Salmo de número 23, por exemplo, e outros, mas que é o Salmo que fala da segurança daquele que se refugia em Deus. E segurança é algo tão escasso nos dias em que estamos vivendo, é algo tão difícil que não é qualquer lugar que se encontra segurança, mas a palavra de Deus nos afirma que em Deus nós encontramos a segurança perfeita que precisamos nesta terra, nessa vida e na vida vindoura. Só em Deus há a verdadeira segurança. Então o Salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Por-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Queridos, eu tenho ouvido dizer alguns teólogos ministrando a respeito desta palavra, alguns eruditos até, e alguns dizem que este salmo não é para a igreja, que este salmo seria exclusivamente para o povo de Israel. Porém, meditando aqui na palavra de Deus com simplicidade e com clareza, na direção do Espírito Santo do Senhor, porque a Bíblia nos diz que o Espírito ele nos faz compreender. Todo aquele que estuda a palavra, que busca aprender de Deus, o Espírito Santo auxilia e esclarece para ele aquilo que ele não entende a princípio. Então, com base nessas afirmações, nós percebemos aqui, com todo respeito aos teólogos e aos intérpretes da palavra, que porventura interpreta esse salmo de outra maneira, mas é um salmo direcionado a todo aquele que serve a Deus. No passado, Israel era o povo de Deus, hoje é a igreja de Cristo é o povo de Deus na terra. Então, a palavra está direcionada àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é portador desta palavra? Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, todo aquele que faz parte do reino de Deus. Veja que o versículo, ele não fala que realmente é para todos, é para aqueles que habitam no esconderijo, ele é seletivo.
né? Mas diz aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí prossegue dizendo, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Veja que essa época em que estamos falando com os irmãos é uma época propícia para crer nesta palavra, mesmo porque o mundo está vivendo isso na pele, o mundo está vivendo na carne a peste perniciosa, ou a peste que se propaga na escuridão, que anda na escuridão, e a mortandade que está aí assolando ao meio-dia. Então o mundo está sendo atingido, em muitas partes do mundo, por essa seta maligna. Porém, a palavra está dizendo que para o que habita no esconderijo do Altíssimo, há uma segurança, há uma diferença. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, primeiramente ele crê, porque só habita no esconderijo do Altíssimo aquele que é crente, aquele que tem fé, que crê na palavra. E a pessoa que crê na palavra, é lógico que nós não vamos aqui induzir alguém através desta palavra a desafiar as autoridades, a desafiar os mandamentos das autoridades civis. Vamos cumprir tudo aquilo que foi determinado, mas não vamos ficar temerosos, porque nós cremos na palavra de Deus. E a palavra, ela continua dizendo, nenhum mal, verso 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque se nós não cremos nessa palavra, irmãos, aonde vamos arrumar segurança? Segurança é algo que, de fato e realmente, não existe. Porque eu, pessoalmente, eu tenho uma experiência baseada na história, que desde os dias em que assassinaram aquele premier israelense chamado Yitzhak Rabin em Israel, no ano de 1995, eu cheguei a uma conclusão que a segurança dos homens é falha, por mais perfeita que possa ser. Aquele homem ele andava coberto pela maior segurança do mundo. Guarda-costas formados na Inglaterra, parte do exército israelense, que é o exército mais preparado da terra, parte da Polícia Federal israelense, todos cercando ele, e entrou um menino de 20 anos lá no meio do público, com uma arma no meio de um caderno, e apertou um único tiro, disparou um único tiro contra aquela autoridade e o feriu mortalmente. Com frações de segundo, a segurança estava com o elemento que efetuou os disparos na mão, mas a vida já tinha ido. Então, a partir daquele evento que eu acompanhei através dos jornais, da televisão, eu cheguei a uma conclusão que não há segurança aqui na Terra. A única segurança que realmente é eficaz e que funciona é aquela que vem de Deus. E Deus, ele garante a segurança daqueles que habitam no seu tabernáculo, no seu esconderijo. E outros seres que a Bíblia cita nesse salmo, que são usados por Deus para proporcionar segurança, são os anjos. A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol dos que vão herdar a salvação. Então eles trabalham em prol da igreja. E aqui na palavra, o verso de número 11, o Senhor diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então, esta palavra se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Foi a palavra até que Satanás usou na tentação lá do deserto, para tentar o Senhor, mas é uma palavra que está extensiva a todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Deus não faz acepção de pessoas, Deus aceita todos os que vêm a Ele para habitar, e inclusive a palavra de Deus afirma que Ele não lança fora. Aquele que vem a mim, disse o Senhor Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa a igreja que você pertence, não importa o povo que tu és, se você é gentil, é judeu, aquele que vem a Cristo de maneira nenhuma é lançado fora, passa a ser parte deste povo, passa a gozar desta segurança que é oferecida nesses salmos. Então, dando continuidade, eu vou usar aqui também uma parte do Salmo de número 27, capítulo 5, onde o Senhor confirma a palavra quando ele diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Palavra de segurança, irmão, de quem pode proporcionar a segurança perfeita. Ainda que somos imperfeitos, né? Tivemos uma escola dominical no domingo próximo passado falando sobre esse assunto, muito importante o assunto da escola. Jesus, o homem perfeito, e a probabilidade real de sermos aperfeiçoados pelo Espírito Santo, pela justificação oferecida por Cristo Jesus e pelo processo de santificação que o Espírito Santo opera em nossas vidas. Então aqui o Senhor fala que no dia da adversidade Ele nos esconderá no seu pavilhão. O pavilhão é um lugar seguro, é um lugar que está sob a segurança de Deus. Então, amados, eu trago essa palavra aos irmãos, com base na palavra de Deus, para dizer que nós não temos muito o que temer. O mundo passa por uma crise muito forte, como é sabido de todos nós. Os países, principalmente os países da Europa, estão sendo dizimados. Muitas mortes, os jornais fazem um anúncio cotidiano de muitas mortes, muitas pessoas infectadas por esse vírus. Mas a igreja do Senhor está guardada. A igreja do Senhor crê na palavra do Senhor. Não que fôssemos imunes ou que fôssemos melhores do que alguém. Nós não somos melhores do que as pessoas do mundo. Mas nós somos diferentes. E a diferença está entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Aquele que creu em Deus, que creu na sua palavra, aquele que crê na atualidade, com o coração sincero, com sinceridade de coração, ele não fica confundido. Ninguém que creu no Senhor, que fez menção da palavra do Senhor, que expressou a sua fé genuína, nunca ficou confundido. Se você fazer uma turnê pela Bíblia, nas histórias bíblicas, você vai ver muitos casos de pessoas que creram, passaram até por adversidades, como José, lá no Egito, foi vendido pelos seus irmãos, foi levado como escravo, chegou naquele país como escravo, morreu naquele país como governador, com honras, com mérito que Deus deu em sua mão, porque ele creu no Senhor, no Deus de Jacó, seu pai, e ele não ficou confundido. Deus o tirou de uma prisão e transformou ele do dia para a noite no primeiro-ministro do estado do Egito. Então, nós vemos o caso de Ruth, a Moabita, né, que creu no Deus de Israel, veio com a sua sogra Noemi, e os irmãos conhecem a história bíblica, os benefícios que o Senhor proporcionou a ela, né, colocando o nome dela na genealogia do Messias de Israel, e muitos outros casos de pessoas que creram de fato e não ficaram confundidos. Noé recebeu a missão de preparar uma arca de salvação, e a Bíblia diz que ele creu no Senhor, obedeceu, e ele acabou salvando sua família, sua esposa, seus filhos, suas noras, e sendo o gerador de uma nova geração na terra, né? Que a Bíblia o chamou de pregoeiro da justiça, porque ele creu
e não ficou confundido, ficou confinado 150 dias dentro de uma arca com a sua família, mas saiu dali vitorioso. E muitos outros casos, né? Podia citar aqui o caso de Jó e muitos outros. Porém, uma verdade que nós sabemos é que ninguém que creu no Senhor, que expressou uma fé genuína, ficou confundido, nem que fosse para fogueira, como aqueles jovens que foram jogados na fogueira lá no país da Babilônia, que foram levados para lá como escravos, mas mesmo sendo escravos naquele país, mesmo estando em terra longínqua, o Senhor honrou a sua fé, eles desafiaram o rei da Babilônia, foram jogados na figueira, e saíram andando junto com um quarto homem que estava com eles. Os irmãos conhecem bem a passagem bíblica, e aqueles moços foram glorificados pelo poder de Deus, foram exaltados, e o rei foi humilhado e teve que reconhecer que há um Deus no céu que está no controle de todas as nações. Então, amados, diante disso, é nosso dever orar. Nós estamos acompanhando aí o relógio de oração que foi disseminado aí nas redes sociais. Nós estamos acompanhando no horário das 16 às 17 horas, orando pelo Brasil, pelo mundo, orando pela vida das nossas autoridades, orando pelas famílias que estão ficando enlutadas e pedindo a misericórdia de Deus, porque não há segurança de fato na terra. A única segurança que tem nesse momento é Deus. E nem os médicos, uma pessoa que fica doente atualmente não pode nem ir no médico, nem os hospitais estão aceitando, porque não tem o que fazer. Então a única segurança nesse momento difícil é Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo, com as suas mãos onipotentes, ele tem poder de neutralizar o coronavírus, de estender as suas mãos, de soprar, com o sopro da sua boca, desfazer o iníquo, conforme diz a palavra. Ele tem esse poder, é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós devemos confiar, orar pela saúde do mundo, do nosso país, pela nossa família, pela nossa igreja, continuar crendo e tirar proveito desses dias. De que maneira? Aproveitando o tempo. O tempo se tornou uma coisa que era uma coisa tão escassa na nossa vida. Às vezes não tínhamos tempo nem para trabalhar, para ir à igreja no final do dia, que era uma correria tremenda. Só via os homens dizendo que não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para isso, aquilo. De repente sobrou tempo para todo mundo, tem tempo de sobra aí, as pessoas estão confinadas, o comércio fechado, e está sobrando tempo, né? Então tem gente que passa o tempo, o dia todinho procurando o que fazer, mas os crentes sabem o que fazer, né? Nós temos a Bíblia, a leitura da Bíblia, o tempo da oração, o tempo de buscar a Deus e de prestarmos o culto a Ele, mesmo estando no nosso lar, em família. Que Deus abençoe os irmãos, recebam essa palavra. É com muita satisfação que eu venho falar desse assunto tão importante nesse dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.